Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandnet News. Se inscreve e deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Minissérie especial. O fim de uma facção 3 anos, 4 meses. O golpe ainda não chegou ao fim. As traições, prisões e batalhas perdidas que marcam a queda de uma das mais poderosas organizações criminosas do Rio de Janeiro. A facção Amigos dos Amigos passou 21 sangrentos anos construindo uma das mais poderosas organizações criminosas do Brasil, faturando milhões de reais, criando mitos do crime comum a Rocinha e dominando áreas urbanas no Rio de Janeiro mais populosas do que a imensa maioria das cidades do país. Perdeu quase tudo em um ano. Essa é a sua história. Criada há 28 anos, desde o episódio, a quadrilha vem perdendo integrantes e comunidades, ficando cada vez mais isolada no mapa da criminalidade do estado. No município do Rio, a Vila Vintém, em Padre Miguel, é a única favela de maior expressão na qual a facção continua dando as cartas. A cidade maravilhosa Rio está entre as 7 maravilhas do mundo moderno. Rio de Janeiro, RJ. A cidade do Rio de Janeiro é dividida em 4 partes. Veja no mapa abaixo um exemplo de onde há várias regiões habitadas por facções criminosas. O centro, mais comercial, preserva poucas áreas residenciais. À noite, se torna uma cidade fantasma que mistura um Rio antigo, histórico e decadente, e construções mais novas que marcam os períodos de investimento e otimismo recentes da capital. Os bairros mais nobres e famosos da cidade ficam na Zona Sul. É onde se concentra o turismo, as praias de Copacabana e Ipanema, o Corcovado, o Pão de Açúcar, entre outros. As favelas da região são importantes para o tráfico porque vendem para quem tem mais dinheiro. As pessoas de bem e as pessoas do bem. A Zona Norte é a região mais populosa. Cresceu junto com as estradas férreas do passado. No século XX, tornou-se o primeiro exemplo de subúrbio da cidade, habitada pelos trabalhadores expulsos pela valorização comercial do centro e da Zona Sul. É o ponto de encontro da cidade do Rio com a Baixada Fluminense. Região que mais cresceu nas últimas décadas. A Zona Oeste é a mais extensa do Rio. Tem quase 3/4 do território da cidade. Uma parte, simbolizada pela Barra da Tijuca, é repleta de condomínios fechados e caros para os novos ricos. A outra, dos bairros mais afastados, é a região que menos sente a influência do centro e da Zona Sul. Um mundo à parte. As facções. Janeiro/2017. A história da facção de Celcinho. A facção de Celcinho foi criada em 1994, após a morte do traficante Orlando da Conceição, o Orlando Jogador. Ele foi assassinado em uma emboscada por Arnaldo Pinto de Medeiros, o E. Todos faziam parte da maior quadrilha de tráfico de drogas do Rio, fundada dentro do presídio de Ilha Grande. O E se uniu a traficantes como Celcinho e a Paulo César Silva dos Santos, o Linho, para criar um novo grupo. Nossa história começa em janeiro de 2017. Todas as favelas neste mapa, divididas entre as facções Comando Vermelho, CV, Terceiro Comando Puro, TCP, Amigos dos Amigos, ADA, e os paramilitares da milícia, Mundarão de Comando vão invadir outras áreas até dezembro de 2018, entre elas várias das maiores, mais lucrativas e mais importantes da cidade. As facções seriam multinacionais brasileiras caso fossem lícitas. Segundo estimativas da Polícia Civil, só a favela da Rocinha chegou a faturar mais de R$100 milhões por ano sob comando da Amigos dos Amigos. ADA. A favela era chefiada pelo traficante NEM. A maior parte da grana era para pagar o arrego, o mensalinho dos policiais corruptos que mantinha a facção informada e a região na Santa Paz. Além da Rocinha,
A ADA dominava outras 18 favelas e era um colosso na venda de drogas na cidade, só menor que o tradicional Comando Vermelho. O Comando Vermelho mantinha suas áreas históricas no centro e nas zonas norte e sul. A primeira facção do Rio de Janeiro surgiu com o nome de Falange Vermelha em 1979, durante a ditadura, a partir da interação entre presos comuns e presos políticos no presídio Cândido Mendes, em Ilha Grande, litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Eles reinaram sozinhos até o surgimento do Terceiro Comando, na primeira metade da década de 1990. A facção passaria ainda por mudanças até se tornar o Terceiro Comando Puro, TCP, como é conhecida hoje. Também no início de 2017, tinha presença forte na Zona Oeste e em favelas próximas da Baixada. Na Zona Norte, já as milícias tinham o comando de 7 favelas, formadas por policiais, bombeiros e militares da ativa ou da reserva. Elas eliminam o tráfico das comunidades, mas cobram dos moradores por serviços como segurança, gás, água e internet. Hoje em dia, milícia também trafica. A Amigos dos Amigos rivalizava com o TCP pelo posto de segunda facção mais importante da cidade. A facção surgiu logo que Arnaldo Pinto de Medeiros, o E, foi expulso do Comando Vermelho depois de tramar a morte do mais respeitado traficante da época, Orlando Jogador. Em 1996, preso em Bangu e rejeitado por ser um traidor, o E articulou a fundação da ADA com 2 traficantes importantes, Paulo César Silva Santos, o Linho, de estilo empresário com ligações diretas com fornecedores da Bolívia e do Paraguai, e Celso Luiz Rodrigues, o Celcinho da Vila Vintém, de perfil mais negociador e com contatos na alta cúpula da PM. O E não teve tempo de ver a ADA se espalhar da Vila Vintém para outras áreas da cidade. Ele morreu carbonizado durante uma rebelião em 2002. Linho também não. Ele desapareceu em meados dos anos 2000. A informação de que ele foi assassinado por seu próprio advogado em São Paulo jamais foi confirmada pela polícia. Isso inicial virou o gesto que é símbolo da facção, um L com os dedos. O único fundador ainda vivo, ou não desaparecido, é Celcinho da Vila Vintém, que, no episódio do motim no qual o E foi assassinado, acabou poupado pelo seu rival, Fernandinho Beiramar, à época líder do Comando Vermelho. Só estou aqui porque o cara não me fez nada. Nenhum tapa na cara eu levei, afirmou durante um julgamento em 2015. O motivo é, até hoje, um mistério. Tempos de bonança, janeiro/2017, favela da Carobinha, Zona Oeste. A madrugada de verão era quente na favela da Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Moradores aproveitavam o domingo em um pagode quando homens armados entraram pela rua principal. Naquele dia, 3 pessoas foram mortas e 13 ficaram feridas. A área estratégica, a estrada do Guandu do Sena, que corta a favela, dá acesso ao complexo de favelas da Vila Kennedy, ao presídio Bangu 1 e ao 14º Batalhão de Polícia Militar. Eram traficantes da facção Amigos dos Amigos dispostos a tomar o território do miliciano Naldo, com o apoio de Carlinhos Três Pontes, o homem conhecido por unir tráfico e milícia. Naldo e Carlinhos tiveram um desentendimento. Dizem que Naldo não gostava de se misturar com o tráfico. Ele era milícia raiz, e chamava Carlinhos de tralícia. Também se dizia que a área estava sem o apoio da Liga da Justiça, o maior grupo miliciano do estado e, por isso, enfraquecida, o grupo avançou pelas ruas de dentro, e os paramilitares de Naldo, tradicionais donos da região, não tiveram outra opção a não ser a fuga. A favela foi tomada. Tirar a Carobinha da milícia, mais que uma vitória, era a comprovação de força de uma das mais lucrativas organizações do tráfico, com líderes de visão empresarial, donos de áreas até mesmo fora da cidade do Rio. O auge, Rocinha, Zona Sul. Celcinho da Vila Vintém era o primeiro na hierarquia, e os muros da cadeia não foram obstáculos para que ele organizasse o tráfico nas ruas. A década de 2000 foi o auge da Amigos dos Amigos e, até 2017, a régua para medir sua grandeza era a Rocinha. Se tudo ia bem na roça,
Nada abalava a cúpula da facção. A playboyzada da Zona Sul estava abastecida, e o lucro e o marketing, garantidos. Encravada entre São Conrado e Leblon, dois dos bairros mais caros da cidade, a Rocinha é uma área com mais de 100 mil habitantes. A fortuna faturada no morro tinha dono, Antônio Bonfim Lopes, o NEM. Ele ficou famoso no comando da Rocinha, entre outubro de 2005 e novembro de 2011. Rico, popular, porém um pouco mais discreto do que seus pares. Nem foi preso ao tentar fugir no porta-malas de um carro antes de a UP chegar, num espetáculo transmitido ao vivo. Mesmo na cadeia federal, nem não largou totalmente o seu negócio, mas teve de passar a administração para seu então braço direito, Rogério Avelino da Silva. O Rogério 157 seria uma decisão da qual a cúpula se arrependeria anos depois. Mas ninguém sabia disso ainda. Por enquanto, a ADA continuava como uma mega empresa com ramificações não só da Zona Sul à Zona Oeste do Rio, mas também em Niterói, Baixada Fluminense e Macaé, no norte do estado. Terceiro Comando dos Amigos, TCA, maio/2017, Acari, Pedreira, Zona Norte. 2017 prometia ser um grande ano, mas não no bom sentido. As vendas de drogas, que andavam bem nos anos FHC e Lula, também estavam sofrendo com a crise econômica brasileira. Além disso, o fim do ciclo dos grandes eventos, Copa e Olimpíadas, ajudou a quebrar uma espécie de pax mafiosa que reinou nos anos de fartura. Os traficantes venderam como nunca, se reorganizaram devido às UPs em algumas áreas, foram esquecidos pela polícia em outras e reduziram o número de tiroteios. De olho nas mudanças do mercado, NEM fez um acordo entre sua facção e o Terceiro Comando Puro, formando o TK, Terceiro Comando dos Amigos. E não parou por aí. Aproveitando o racha entre CV e o Primeiro Comando da capital, PCC, NEM buscou aliança com os paulistas. As vizinhas Complexo da Pedreira, ADA, e o Acari, TCP, foram as que melhor aceitaram a união e anunciaram a novidade em um baile funk. A nova facção durou poucos meses. Carlos da Silva Fernandes, o Arafat, chefe da ADA no Complexo da Pedreira, mudou de lado assim que percebeu atritos no comando. Ele ordenou que os seus traficantes pulassem para o Terceiro Comando Puro. Preso em Bangu 1, pediu à Secretaria de Administração Penitenciária para mudar de ala. Tinha medo de represálias, já que em Bangu os presos são divididos em blocos de acordo com sua facção. Arafat não estava sozinho. Entre outubro e dezembro do ano passado, 840 presos solicitaram a transferência de Bangu 4 para Lemos de Brito, cadeia do TCP. Com o fim da aliança, a ADA perdeu uma favela sem ter tido a chance de dar um tiro sequer. No fim, o TK foi uma cilada. A Trilícia dá o troco, julho/2017, Sassu, Zona Norte. Desfeita a união, o segundo sinal de enfraquecimento da Amigos dos Amigos chegou com o inverno de 2017. Vestidos com jaquetas pretas e toucas ninja, milicianos invadiram a favela do Sassu e expulsaram os traficantes. Apesar de ser um morro pequeno, localizado em Quintino, bairro pacato do subúrbio carioca, a perda deixou a cúpula da ADA de olhos abertos. Com razão. Logo depois, em 2020, traficantes da facção ADA se aliou ao Comando Vermelho e, finalmente, invadiram no esse ano os morros do 18 e Sassu, e expulsaram os rivais da Trilícia.
setembro/2017, Nogueira, Zona Oeste. Em outro canto do Rio, a milícia seguiu o plano de sufocar a Ada. Em setembro, um grupo tomou a favela da Nogueira, em Realengo, na Zona Oeste. Um miliciano conhecido como Cigarrão chegou a fazer uma transmissão de invasão ao vivo pelo Facebook. Tomei, o Nogueira é nosso, filha da puta, dizia na live. No vídeo, uma companheiro pergunta, vai jogar no Face? E ele responde vou não, vou excluir. Cigarrão foi executado pelos próprios comparsas no dia seguinte. Vacilou, deu mole. Setembro/2017, Rocinha, Zona Sul. Na outra ponta da cidade, na Rocinha, um áudio já circulava nos smartphones dos moradores. O Ney não é mais dono de nada. Não, não é mais nosso patrão. Não é nosso amigo porque ele mandou dar tiro na gente. Era Rogério 157 avisando sobre o rompimento com seu chefe, ainda preso em Rondônia. A disputa foi deflagrada em agosto de 2017. E a favela ficou dividida. Na parte de baixo, estavam os aliados de Ney que discordavam da administração de Rogério. O traficante cobrava taxas altas aos comerciantes e monopolizou a venda de gás. No alto da favela, os fiéis ao novo chefe do morro. No fim, o racha tirou da Ada sua principal área. Rogério deu um golpe interno e colocou a favela novamente sob a bandeira do Comando Vermelho. Após tanta troca de tiros, o governo decidiu intervir. Exército ocupou. Polícia subiu. Rogério 157, finalmente o dono da porra toda, agora no CV traço, teve que fugir. Depois de rodar a cidade, acabou preso na favela do Arará, a mais de 20 quilômetros da Rocinha. Nem não podia ignorar o desmonte da Ada, principalmente após a perda de sua principal favela. O traficante negociou a entrada para o terceiro comando puro, sem perder o PCC da mira. Novembro/2017, Juramento, Zona Norte. Enquanto a Ada ainda juntava os cacos do estrago na Rocinha, o Comando Vermelho decidiu investir no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Mais de 100 traficantes saíram do complexo do Alemão para invadir o território que era há anos dominado pela Ada. A briga foi violentíssima. O juramento seguia em disputa e batia quase 50 dias de confrontos diários. Ao menos 12 pessoas já tinham sido mortas quando o CV conseguiu, enfim, expulsar os membros da Ada.
Novembro/2017, São Carlos, Centro. O São Carlos, localizado na região central da cidade, era uma espécie de filial principal dos negócios de NEM. Ele costumava acionar os traficantes da favela sempre que necessário. E não foi diferente durante a disputa com Rogério 157, quando um grupo com mais de 60 homens saiu dali, atravessando cerca de 10 bairros da cidade em carreata para confrontar os rivais na Rocinha. Os líderes do tráfico no São Carlos, tradicionais seguidores de NEM, acataram o conselho do mestre e trocaram a ADA pelo terceiro comando puro. TCP recebe rivais, novembro/2017, Macacos, Zona Norte. Assim como NEM e a turma do São Carlos, outros líderes decidiram também pular do barco, levando homens e armas para outras facções. Um deles foi Leandro Nunes Botelho, o Scooby, chefe do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte. Ele estampou as manchetes dos jornais em 2009 como responsável pela queda de um helicóptero da PM durante uma operação. 3 policiais morreram após a aeronave ser abatida a tiros. Foragido desde o episódio, Scooby foi outro que aproveitou a janela de transferências e entrou para o terceiro comando puro. A ADA minguava. Novembro/2017, Caju, Centro. O mês de novembro ainda nem tinha terminado quando traficantes do Comando Vermelho tomaram outra área da Amigos dos Amigos. A bola da vez foi o Caju, na zona portuária da cidade. Em pleno feriado de proclamação da República, o bairro, contornado pela Baía de Guanabara, viveu mais de 10 dias de terror até virar CV de vez. Verão no prejuízo, janeiro/2018. Passando as festas de fim de ano, a ADA contou o prejuízo de territórios, homens e armas. No ano anterior, Caju,
Juramento e Rocinha viraram Comando Vermelho depois de intensos confrontos. Macacos, Pedreira e São Carlos decidiram adotar o terceiro Comando Puro, e Sassu e Nogueira agora eram da milícia. As mudanças nessas favelas repercutiram como um efeito dominó em territórios menores, como o caso da Cruzada, no Leblon, que virou CV, e da Casa Branca, Tijuca, agora do TCP. Ambas funcionam mais como uma estica, um puxadinho das favelas grandes da área, no caso, Rocinha e Macacos, respectivamente. Carobinha, tomada a tiros pela ADA em janeiro de 2017, voltou para as mãos da milícia. Em 8 meses a ADA passou do domínio de 19 favelas para apenas 5, sem contar as esticas. Sumindo do mapa, junho/2018, Batã, Zona Norte Coroa, Centro. Enquanto as seleções disputavam a Copa do Mundo na Rússia, o Rio de Janeiro era disputado na bala. O que restou para a ADA no mapa do tráfico carioca foram favelas muito peso e distantes entre si. Com seu líder mais forte, Celcinho, encarcerado há quase 2 décadas, elas viraram presa fácil para as facções rivais. O terceiro Comando Puro invadiu, em junho, o Morro da Coroa, no centro. Alguns traficantes decidiram aceitar a mudança e foram autorizados a permanecer na favela. O grupo fiel à ADA fugiu. Dias antes de ocupar a Coroa, o terceiro Comando Puro invadiu também o Batã, em Realengo. A favela foi uma das primeiras a receber uma unidade de polícia pacificadora, UP, ainda em 2009. Em um momento simbólico, ali, repórteres do jornal O Dia foram torturados por milicianos enquanto realizavam uma matéria investigativa. Em 2008, o caso chegou a ser lembrado no filme Tropa de Elite 2, 2010, e foi o gancho para a abertura da equipe das milícias, em 2008. Até então muita gente achava que milícia era coisa boa, e ainda há quem ache. Julho/2018, Urubu, Pilares, Zona Norte. A caravana do terceiro Comando Puro não parou. No mês seguinte, um grupo de traficantes saiu em comboio para invadir o Morro do Urubu, em Pilares, Zona Norte. Os chefes locais receberam um ultimato: ou sai da ADA, ou morre. Eles aceitaram a mudança. Restavam apenas 2 áreas sob comando da ADA na cidade do Rio: Vila Vintém, localizada entre Padre Miguel e Realengo, na zona oeste, bem distante da região central e da zona sul da cidade, e o Morro do 18, em Água Santa, único aliado possível para a Vintém na retomada de algumas áreas. A Vintém é até hoje a base do líder do que restou da ADA, Celcinho. Vila Vintém alerta, outubro/2018. A ADA perdeu muitas batalhas, mas não queria perder a guerra. A facção vem empenhando seus esforços em renascer no Rio. Nem segue em contato com o PCC. Na segunda quinzena de outubro,
Sua filha, Eduarda dos Santos Lopes, de 19 anos, teve a prisão decretada, com outras 4 pessoas, sob acusação de articular em São Paulo uma invasão da favela da Rocinha. Depois desse plano fazer água, a tática é comer pelas beiradas, investindo o que resta na região metropolitana. Em outubro, traficantes da ADA de Niterói, com apoio de um comboio da Vila Vintém, tomaram a favela da Nova Grécia, no município de São Gonçalo. O território pertencia ao Comando Vermelho. Um mês depois, a ADA investiu também contra o morro vizinho, Novo México, e matou um rival do CV. O embate ali não acabou. Cenas dos próximos capítulos. Dezembro/2018. Dentro da capital, a última ousadia executada pela ADA foi um ataque contra milicianos do Morro do Jordão, em Jacarepaguá, no início de outubro. Os tiros não deram em nada, mas serviram para, além de assustar os moradores, mostrar que seus traficantes estão em processo de reorganização, aglutinados na Vila Vintém, o último reduto importante da facção. Fundador, Celcinho da Vila Vintém é o último comandante da Amigos dos Amigos. E é ele quem decidirá o futuro da ADA. Enquanto isso, a Justiça Fluminense decide o dele. Celcinho está preso por tráfico de drogas, roubo de cargas e formação de quadrilha. Em maio de 2017, foi transferido de um presídio federal para o complexo de Jericinó, em Bangu. Ele estava a poucos meses do cumprimento total da pena, mas em setembro daquele ano, no auge dos confrontos entre Enem e Rogério 157 na Rocinha, ele teve outra prisão temporária decretada. Segundo a Justiça, ele foi um dos mandantes da invasão. O setor de inteligência da Secretaria de Segurança monitora uma possível entrada de Celcinho da Vila Vintém para o Comando Vermelho, o que não seria novidade, já que foi no CV que ele deu seus primeiros passos no tráfico. Caso a negociação se confirme, será o fim oficial da ADA, que durou mais de 20 anos e foi reduzida após pouco mais de um ano. Enquanto isso, a Vila Vintém, cercada de rivais por todos os lados, permanece como o último bastião da facção na cidade. Hoje, em Bangu 4, estão presos da facção para a qual a maioria dos integrantes da quadrilha de Celso migraram. Há mais de 3 mil presos na unidade. Além da Vila Vintém, o grupo de Celcinho ainda conta com uma importante base em Engenheiro Pedreira, Baixada Fluminense e Macaé, na região dos Lagos, onde domina quase a totalidade das favelas do município. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.